Fala galera, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar para vocês hoje sobre prescrição de exercícios para pacientes com dores crônicas. Então, quais são os efeitos e que tipo de exercício que a gente deve utilizar para os nossos pacientes com dores crônicas? Agora, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa e além disso, coloca aqui nos comentários o que você quer que eu fale para vocês, o que você quer que eu traga de leitura científica para simplificar a sua vida. Porque esse canal é o canal que faz a ciência, que traz a ciência de forma simples e descomplicada para você poder utilizar no seu paciente. Certo? Então, vou mostrar para vocês hoje um estudo que é uma revisão sistemática com meta-análise, e eu já falei aqui no canal sobre esse tipo de estudo, que é um estudo que está no topo da prática baseada em evidência, não importa o que você está querendo avaliar, mas sempre que eu tenho uma revisão sistemática com meta-análise, eu tenho o melhor desenho de estudo possível para conseguir informar o clínico e resumir uma série de condições, uma série de estudos para eu poder formar a minha opinião clínica, certo? Vou mostrar para vocês aqui esse estudo. Então, esse aqui foi um estudo publicado, ó. Peraí. Aqui, ó. Basicamente é prescrição de exercícios para paciente com dor crônica, mas o título é prescrição de exercícios para o tratamento de dor crônica ao longo de pacientes, para pacientes com dor, mecanismo de dor nociplástico. Lembrando que aqui no canal eu tenho a websérie sobre mecanismos de dor musculoesquelética, onde eu explico a diferença de dor nociceptiva, dor neuropática e de dor nociplástica. Então, se você está na dúvida o que é uma dor nociplástica, como é que é esse mecanismo, como é que eu identifico isso no meu paciente, assista a websérie que eu te explico isso. São 4 episódios, assista os 4 episódios, que você vai entender exatamente o que é uma dor nociplástica e como que você identifica essa dor nociplástica. Esse paciente com dor nociplástica é um paciente com dor crônica e esse tipo de estudo é uma revisão sistemática com meta-análise, tá? Então, a meta-análise tem como principal característica aquele gráfico do force plot. E esse force plot é o que a gente usa para fazer o resumão para vocês aqui. Então, como que eu faço prescrição de exercício para paciente com dor crônica? Ele deve fazer exercício de força, de controle motor, de flexibilidade, de mobilidade, ou deve fazer um exercício aeróbico? Como é que funciona? Qual exercício é melhor para ele? Essa é a grande pergunta desse estudo, e eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele foi feito. Então, uma das primeiras coisas que eu gosto sempre de mostrar para vocês aqui no estudo é o que a gente chama de flowchart. Esse flowchart desse estudo, deixa eu pegar por aqui que vai ser mais rápido. Esse flowchart desse estudo, ele mostra o seguinte, como que eles chegaram nesses estudos aqui. Então, eles fizeram a busca de acordo com as palavras-chave que eles utilizaram e encontraram 1.413 estudos vindo dessas bases de dados aqui, da PubMed, da Embase, da Central, da Sinal, da Pedro e uma busca manual. E esses 1.413 estudos, eles tiraram os estudos duplicados, ficaram com 1.062 estudos. Desses 1.062, eles excluíram 971 por causa da população, da intervenção, do desenho de estudo, do desfecho e da linguagem utilizada. Ficaram, então, com 91 estudos, aí eles leram esses 91 estudos, tá? E excluíram mais 41, por quê? Por causa da população, por causa da intervenção, do desenho de estudo, do desfecho e dados insuficientes no critério de inclusão. Um estudo foi excluído por causa disso. Chegaram a 50 estudos. Leram esses 50 estudos de forma crítica, esses 100%, e descobriram que nessa meta-análise eles saíram, então, de 1.413 estudos para chegar em 24 para fazer essa análise para vocês. E aqui a gente tem a tabela do risco de viés desses estudos. Como vocês podem perceber, o maior risco de viés que foi encontrado foi o cegamento dos participantes e dos sujeitos do estudo. Na maior parte, nos outros critérios,
o viés de alocação, né? E a maior parte dos critérios foram preenchidos com baixo risco de viés, né? Que é o que está em verde aqui. Quando a gente fala do gráfico dos estudos de fibromialgia, que é uma condição crônica, você vê que o risco de viés também é o cegamento dos participantes outra vez. Quando está falando de estresse, de chicote, dor crônica associada a chicote cervical, a gente vê que também o risco de viés está no cegamento dos participantes, tá? E aí o que acontece? Aqui está a distribuição do risco de viés e aqui estão os resultados que interessam para a gente, que é o que eu falei para vocês do tal do Forest Plot. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês poderem ver. Então a gente tem aqui, ó, esse primeiro Forest Plot aqui em cima. Exercício, esses estudos, eles compararam exercícios aeróbicos versus fortalecimento muscular para o desfecho de dor em curto prazo. O que acontece então? O seu paciente com dor crônica em curto prazo não faz diferença. Olha aqui onde está o losango, tocando zero. Então, você já sabe, se você acompanha o canal, você já sabe. Quando esse losango toca o zero, quer dizer o quê? Que tanto um quanto o outro estão empatados, deram os mesmos resultados. Então, esse losango tocou zero, quer dizer o quê? Para o desfecho de dor em curto prazo, tanto o exercício aeróbico quanto o fortalecimento muscular tiveram resultados similares no desfecho dor. Esse outro gráfico aqui de baixo, esse gráfico B do Forest Plot, mostra exercícios aeróbicos versus fortalecimento muscular para dor em curto prazo. Então, eles encontraram outros estudos aqui para incluir, e aí o que aconteceu? Eles encontraram que o losango também está tocando zero, que a gente vê aqui. Não está tocando zero, menos 15 a menos 0,91. E isso quer dizer o quê? Que nessa outra condição aqui, nessa condição B, a gente tem o seguinte, que o exercício aeróbico foi melhor para esses pacientes para dor em curto prazo, tá? Então, nesses estudos aqui, teve uma diferença nesse resultado. E aí a gente vê aqui embaixo, ó, o gráfico C, tem o exercício aeróbico land-based, né, livre, né, versus exercícios aeróbicos na piscina para dor em curto prazo. Não tivemos diferença significativa. Então, para dor em curto prazo, fazer exercício em solo e fazer exercício na piscina, tivemos resultados similares para dor em curto prazo. E aqui, de novo, fortalecimento muscular e alongamento muscular para dor em curto prazo. Então, o fortalecimento e o alongamento para dor em curto prazo, o fortalecimento foi melhor. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Normalmente, o paciente com dor crônica fala assim, eu vou alongar porque alongar me ajuda. Eu vou fazer só alongamento hoje. E é exatamente ao contrário. Para dor em curto prazo, então, quando você quiser trabalhar a dor do seu paciente crônico em curto prazo, é muito melhor você fazer exercício de fortalecimento do que exercício de alongamento, certo? Aqui, no gráfico E, a gente tem exercício supervisionado versus exercícios não supervisionados para dor em curto prazo. Então, se o paciente faz exercício supervisionado ou não supervisionado, o resultado foi o quê? Que é melhor o seu paciente fazer exercício de forma supervisionada. Ou seja, precisamos nos adequar e prescrever os exercícios para o nosso paciente e supervisionar a execução dos exercícios desse paciente. Então, é importante a gente ter essa estratégia e falar para o paciente, é melhor você fazer sob supervisão do que você fazer sozinho, para melhorar sua dor em curto prazo. No gráfico F aqui, a gente tem um exercício de alta intensidade aeróbica versus um exercício de baixa intensidade aeróbica para dor em curto prazo. E aí o losango está tocando zero e a gente pode falar o seguinte, que não faz diferença a intensidade do exercício aeróbico para o quesito dor em curto prazo. Então, se o paciente realizar uma atividade aeróbica mais intensa
ou uma atividade de baixa intensidade não vai fazer diferença para a dor em curto prazo. E aí a gente tem outro forte plot aqui embaixo, que fala de exercício de controle motor versus exercícios de fortalecimento inespecíficos para dor em curto prazo. Não tivemos diferença de novo, o losango está tocando zero. Ou seja, exercício de controle motor e fortalecimento não específico para dor em curto prazo são basicamente iguais nesse quesito. E aqui a gente tem o seguinte: terapias corporais, terapias mentais e corporais, como yoga, meditação, versus exercícios combinados para dor em curto prazo. O que aconteceu? Os exercícios combinados para dor em curto prazo foram melhores do que as terapias corporais e mentais. E isso é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Normalmente, nosso paciente fala assim: não, eu tenho dor crônica, eu preciso fazer yoga, que é uma coisa mais tranquila para mim. Não. Exercícios combinados são melhores. O que são exercícios combinados? Fortalecimento, alongamento e atividade aeróbica. Então, é melhor do que ele fazer yoga. Ou seja, a gente tem aqui nos gráficos mostrando que o melhor resultado para o desfecho dor em curto prazo são exercícios combinados. Então, olha que interessante. Esse estudo aqui é um estudo que tentou mostrar para a gente basicamente o quê? Ele é uma revisão sistemática com meta-análise e ele fala o seguinte: o que eu devo fazer para prescrever exercício para o meu paciente com dor crônica? Então, o que você tem que lembrar? O seu paciente com dor crônica tem que fazer exercício supervisionado, exercício de fortalecimento, exercício de alongamento, exercício aeróbico, tanto faz alta intensidade ou baixa intensidade, e isso tudo vai ajudar esse paciente a melhorar a dor em curto prazo. Então, você que atende pacientes com dores nociplásticas, com dores crônicas, já sabe como utilizar uma boa prescrição de exercícios para esses pacientes. Beleza? Valeu e até a próxima.